Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Dando andamento hoje às aulas de filosofia, tratando de um tema novo, que é a questão da loucura. Nesse terceiro bimestre, a gente vai ter um olhar mais específico sobre essa questão. Nesse primeiro momento, entendendo interpretações histórico-filosóficas e a forma como os loucos eram tratados ao longo da história. Depois a gente vai falar um pouco da reforma psiquiátrica e do Holocausto brasileiro, o Sanatório de Barbacena, as mudanças do ponto de vista histórico-filosóficas do tratamento a indivíduos que estão enquadrados nessa condição. Então, no primeiro momento, a gente fala da pré-história, né? Pessoas com transtornos mentais eram tratadas de acordo com os ritos tribais. Se elas falhavam nos ritos tribais, elas eram deixadas para morrer de inanição ou serem devoradas por feras, tá? Então, era um tratamento bem brutal. Na Antiguidade Clássica, aqui eu não estou falando de Grécia e Roma, eu estou falando de Mesopotâmia, de Sumérios, etc., egípcios, né? O transtorno mental indicava uma insatisfação dos deuses. Então, o indivíduo tinha uma má conduta ou pecou de alguma forma, e aí o entendimento é que ele desenvolveu a loucura justamente porque estava sendo punido pelos deuses devido a essa conduta errônea dele, tá? Então, era acima de tudo uma punição. Em Grécia e Roma, pertencentes à antiguidade também, havia uma outra visão. Pessoas que pertenciam à realeza não, desculpa, às elites locais, eram tratadas nesses impérios com enorme delicadeza quando apresentavam transtornos mentais. Já os pobres, na sua maioria que estavam nessa condição, eram tratados de forma severa, de forma bárbara. Tá? Então havia uma diferença no tratamento, inclusive devido à classe que você pertencia. Aristóteles é o primeiro pensador a desenvolver algumas teorias acerca do que é a loucura. Então ele tentou relacionar os transtornos mentais a distúrbios físicos. Para ele deveria haver um equilíbrio de algumas substâncias no corpo, né, para deixar o corpo são e por consequência a mente sã. Deveria haver um equilíbrio entre sangue, entre a água e a bile, seja a bile amarela, seja a bile negra. Por quê? Porque o sangue é alegria, a água leva a calma, a bile amarela leva a raiva e a bile negra leva a tristeza. Portanto, para controlar as emoções era necessário tratamentos como sangria, inanição e purgação para aqueles que apresentavam desequilíbrio dessas substâncias no corpo. Tá? Era justamente esse desequilíbrio que levava à loucura. Bom, esse pensamento predominou até o início da era cristã. Para a gente localizar historicamente, a gente coloca do ano 1 até o ano 1000 depois de Cristo. E nesse período, na Idade Média, né, os transtornos mentais eram atribuídos à possessão demoníaca. O indivíduo que era transtornado mentalmente era visto dessa forma porque era considerado possuído. Padres realizavam o exorcismo para expulsar os espíritos e, quando não funcionava, as pessoas iam para calabouços, prisões subterrâneas, eram açoitadas e passavam por inanição, ou seja, não se alimentavam. Isso vai até o Renascimento. Aí no Renascimento, que acontece entre os séculos XVI e XVII, aqueles que eram loucos e inofensivos, tá? Que não eram agressivos, ficavam ali como parte da paisagem das cidades, não eram totalmente excluídos. A loucura era ligada à transcendência imaginária, ou seja, o cara que saía totalmente dos padrões. Daí vem a ideia de mundo da lua, chamar o cara de lunático, etc e tal. Ele estava fora do que era esperado socialmente, desde que ele não fosse uma pessoa agressiva, ele podia conviver ali com os outros. Entretanto, aqueles que eram mais perigosos, esses sim eram lançados em prisão, muitas vezes acorrentados pelo risco que pareciam trazer aos outros e submetidos à inanição. Eles não eram alimentados, entendia-se que isso acalmava, tá? No iluminismo, já nos séculos 17 e 18, há uma diferença, tá? O mundo da loucura ficou mais voltado à questão da exclusão, né? Um processo de internação. Essas pessoas saem do convívio social. Na comunidade médica, um nome importante para isso foi Pinel. Ele consolidou todo esse processo de exclusão, né? É um dos fundadores da clínica médica, né? Da ideia dos asilos para tirar essas pessoas do convívio social. Outro importante médico foi Skirrel, né? Ele fundou nada menos do que 10 asilos e foi o primeiro professor regular de psiquiatria nas universidades, tá? Então é um fundador de uma área. Esses tratamentos nos asilos incomodam um pouco Dorothea Dix,
né, outro importante nome nesse processo, que entendia que sim, os asilos eram necessários, mas que não fossem locais de maus tratos, e ela contestava e iniciou um movimento para a reformulação do tratamento da doença mental. Entretanto, 100 anos depois, o asilo já era um lugar de maus tratos, tá? De exclusão e maus tratos. Então, é curioso porque inicia-se todo um movimento para que, a partir do século XIX, a loucura vire um objeto de estudo, tá? Ela vire um objeto de observação e desenvolvimento de teorias de todo o olhar científico. E aí é formulado o conceito de doença mental, tá? A partir disso, o asilo passa a ser visto como um lugar de tratamento moral. A pessoa que não apresentava limites e enquadramento social era submetida a uma moralidade. E essa moralidade era reduzida a leis, a obrigações e algumas restrições, limitações à liberdade que essa pessoa tinha que passar. Isso levaria à cura do alienado. É justamente a imposição de limites que poderia curar essa pessoa que passava por um processo severo de alienação. Tá? E a alienação aqui não é no sentido marxista, a alienação no sentido, aqui no sentido de loucura, estar alienado da realidade, ou seja, estar fora da realidade. Tá? Então, esse paradigma da internação domina toda a medicina mental por um século e meio. Tá? A internação nesses asilos é fundamental para recuperar o doente a partir desse conjunto de leis. Tá? Bom, no século XIX e início do século XX surge a figura de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Né? É, é, a psicanálise é um aprofundamento da psiquiatria, tá? Entendendo a mente, como a mente humana trabalha, né? Então o ser humano é analisado como um todo na sua relação físico e mental, mas também na análise de sua história de vida como um fator fundamental para o desenvolvimento desses transtornos mentais. Então vai entender desde a infância quais são os traumas de infância, né? Quais foram os problemas pelos quais essa pessoa passou, né? Então ele foi identificando a mente dos indivíduos, os transtornos e possíveis tratamentos científicos, né? Além disso, surgiram outros nomes importantes, como Emil Kraepelin, né? Começou a classificar os transtornos mentais, né? Colocar cada qual dentro de sua especificidade, entendendo ali as motivações e o que caracteriza cada um dos transtornos mentais. Eugen Bleuler identificou a esquizofrenia, tá? Ele nomeou essa esquizofrenia e aí começam alguns tratamentos, né? Em 1950, psicofarmacologia, né? Todos os remédios voltados para a questão do tratamento mental. Vão surgir aí os psicotrópicos, né? Antipsicóticos, os antimaníacos, né? Para reduzir a agitação, o pensamento psicótico e a depressão. Com isso, reduz o tempo de hospitalização, já não é mais um asilo, um hospital, aquilo que domina a psiquiatria da época. Muitos pacientes conseguiram voltar para casa, então é um fenômeno importante, tá? Então, na contemporaneidade, a partir das transformações que a gente identifica do ponto de vista social e político, né, em países da Europa, especialmente, e nos Estados Unidos, né, a gente vai ter aqui no Brasil o início de uma reforma psiquiátrica, ou seja, a gente olhou o que estava acontecendo fora para iniciar uma reforma psiquiátrica aqui dentro, né? Por que esse nome? Porque ele apresentou uma série de propostas para mudanças, né, que vão para além da assistência para a pessoa com saúde mental, ou seja, vamos cuidar dessa pessoa, não. Existe toda uma mudança na legislação, do ponto de vista político e sociocultural, para tentar tornar a vida dessas pessoas melhor, né, e incluí-las na sociedade. A partir de então, nós vivemos o que se chama a psiquiatria reformada, tá? A gente vai tratar disso posteriormente na próxima aula, porque é um evento importante que é o Sanatório de Barbacena a ser debatido aí, tá? Façam as atividades propostas, fiquem bem, se cuidem. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, tá bom? Grande abraço a todos.